A informação foi confirmada por diversas fontes na Alemanha, incluindo autoridades políticas e representantes do governo chinês. A situação, que está ocorrendo atualmente na Alemanha e em toda a Europa, tem gerado preocupação. De acordo com especialistas, várias marcas de carro chinesas, como SAIC, MG e BYD, estão ativamente monitorando o mercado europeu, que enfrenta dificuldades, com a presença dessas empresas sendo comparada de predadores que aguardam o momento certo para agir em um mercado fragilizado. Situações como essas são comparadas a momentos já ocorridos anteriormente. Por exemplo, a Chery assumiu uma fábrica que pertencia à Nissan, e possivelmente a Ford também, na Espanha. A BYD adquiriu uma fábrica no Brasil que anteriormente era da Ford. Isso está ocorrendo em todo o planeta e está ganhando escala. Se você vê isso como um problema, ele está se tornando cada vez maior. Empresas chinesas têm investido em diversos setores na maior economia da Europa, desde telecomunicações até robótica. No entanto, ainda não estabeleceram uma presença significativa na fabricação tradicional de automóveis no continente europeu. Apesar disso, há preocupações. Mesmo com a Mercedes-Benz tendo dois grandes acionistas chineses, como a GL, que detém uma participação significativa na empresa. Além disso, a GL também é proprietária de marcas como Volvo, Polestar, Zeekr, LYNK & Co e até Lotus. Qualquer movimento nesse sentido poderia representar o investimento politicamente mais sensível da China até o momento, segundo a Reuters. A Volkswagen, símbolo do poderio industrial da Alemanha, enfrenta atualmente uma crise econômica global que afeta tanto a demanda quanto a transição para tecnologias verdes. O jornal alemão Spiegel publicou um artigo afirmando que, embora o grupo Volkswagen tenha assinado um acordo para não fechar fábricas, foi previsto por pesquisar que é provável que encerrem a produção de sua fábrica de carros elétricos ainda este ano. O artigo também menciona que os funcionários mudaram de opinião e estão dispostos a aceitar cortes salariais, enquanto os executivos abrirão mão de centenas de milhões de euros em bônus ou outros pagamentos. Os chineses fizeram os cálculos e sabem o que está acontecendo. Eles entendem que essas empresas simplesmente não conseguem mais se sustentar. O maior problema é a enorme carga de dívidas, que ultrapassa a marca astronômica de 200 bilhões de dólares. Fabricar carros elétricos na Alemanha para vendê-los na Europa permitiria que os fabricantes chineses evitassem pagar as altas tarifas impostas pela União Europeia sobre veículos elétricos importados da China. Isso constitui uma ameaça existencial à competitividade dos fabricantes europeus. Trata-se, essencialmente, de um cavalo de Troia, porque esses fabricantes chineses, e vale lembrar que essas marcas são reconhecidas por produzirem carros excelentes, na prática, não irão fabricar os veículos integralmente na Europa. Serão, em grande parte, fábricas de montagem. Sim, alguns componentes serão produzidos localmente, mas, no essencial, essas instalações funcionarão como linhas de montagem, empregando europeus em um número muito menor do que a indústria automotiva atual emprega na Alemanha, na França e em outros países. As propostas podem vir de empresas privadas, estatais ou joint ventures com parceiros estrangeiros. As autoridades chinesas reservam o direito de aprovar certos investimentos no exterior e provavelmente estarão envolvidas em qualquer oferta desde o início do processo. Pesquisas mostram que a Leapmotor montou uma fábrica e que a BYD está construindo uma unidade na Hungria, ou possivelmente na Áustria. Além disso, há novas fábricas surgindo na Polônia. A Kato, maior fabricante de baterias do mundo, também está se estabelecendo na região. E, naturalmente, chinesa, está investindo em fábricas na Europa. Segundo fontes, as decisões de investimento dependerão da postura do novo governo alemão em relação à China após as eleições de fevereiro. Esses conglomerados chineses, de acordo com fontes internas, estão atentos às economias europeias, aguardando o momento certo para agir. Isso acontece em um contexto em que as economias da China e da Alemanha se tornaram profundamente entrelaçadas ao longo dos 16 anos de governo de Angela Merkel, impulsionadas pelos investimentos e pelas exportações das montadoras alemãs para o mercado chinês. No entanto, as relações entre os dois países esfriaram, à medida que a coalizão atual busca reduzir a dependência da Alemanha em relação à China. Há um sentimento crescente de preocupação em relação à China, tanto na Alemanha quanto em toda a Europa, especialmente devido à queda nas vendas das fabricantes alemãs. Em 2024, a Volkswagen, a Mercedes, a Audi e a BMW registraram declínios significativos, uma vez que suas vendas na China diminuíram. A ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, descreveu o presidente da China como um ditador e classificou a China como uma rival. É provável que ele não tenha recebido essas declarações com satisfação.
Uma fonte do Ministério das Relações Exteriores alemão afirmou que a China evoluiu para se tornar uma rival sistêmica, o que parece óbvio, não? A Volkswagen está explorando usos alternativos para suas fábricas em Dresden e Osnabrück como parte de um esforço para reduzir custos, buscando minimizar suas operações na Alemanha, onde fabricar carros é extremamente caro. Isso reforça a percepção de que as montadoras chinesas estão cientes dessa realidade. Elas analisaram os números e sabem que os custos de produção na Alemanha, especialmente com as linhas de produção existentes, são proibitivos. Por isso, essas empresas chinesas não planejam fabricar carros inteiramente na Alemanha, mas sim montar veículos que já estarão praticamente pré-fabricados na China. O maior fabricante de automóveis da Europa, o grupo Volkswagen, que detém marcas como Porsche, Audi e Skoda, tem sofrido com a queda nas vendas devido à crescente concorrência das empresas chinesas. Essas empresas estão dispostas a vender com prejuízo enquanto oferecem produtos de qualidade superior a preços mais baixos do que os do grupo Volkswagen. Os executivos da Volkswagen chegaram a considerar o fechamento de várias fábricas, mas enfrentaram forte resistência dos sindicatos. Após uma intensa negociação antes do Natal, ficou acordado que a produção seria encerrada em Dresden, uma planta com 340 trabalhadores que fabrica o modelo elétrico ID.3, a partir de 2025, e em Osnabrück, onde 2.300 funcionários produziam o modelo T-Roc Cabrio. Além disso, a empresa decidiu demitir entre 30.000 e 35.000 funcionários nos próximos 5 anos. Fontes com conhecimento dos planos informaram a Reuters que a Volkswagen estaria disposta a vender a fábrica de Osnabrück para um comprador chinês. Estamos comprometidos em encontrar uma solução viável para o local, que leve em conta os interesses da empresa e dos funcionários, afirmou um porta-voz, que se recusou a entrar em detalhes. De acordo com fontes, o grupo Volkswagen está admitindo que seus negócios enfrentam graves dificuldades financeiras. O que para algumas pessoas se torna evidente nos números de 2024, onde se é percebido que a receita e lucros caíram significativamente, as vendas de carros diminuíram, e, o mais preocupante, as margens de lucro atingiram um nível mais baixo em décadas. As empresas chinesas estão atentas a como seriam recebidas pelos sindicatos alemães, o que é compreensível, dado que os sindicatos possuem metade dos assentos nos conselhos consultivos das empresas alemãs. Esses sindicatos tradicionalmente buscam garantias amplas de emprego e estabilidade nos locais de trabalho. Contudo, as empresas chinesas não estão dispostas a aceitar a influência desses sindicatos, já que isso limitaria sua capacidade de tomar decisões rápidas ou implementar mudanças estruturais, algo contrário à maneira como operam na China. Stefan Sansi, representante sindical da planta de Osnabrück, declarou que os trabalhadores não teriam objeções à produção para um dos parceiros de joint venture da Volkswagen na China. Ele mencionou que existem vários desses parceiros, com Xangai sendo um exemplo notável. Isso poderia acontecer? Talvez. Imagino que poderíamos produzir algo para uma joint venture chinesa, mas com o logo da Volkswagen e mantendo os padrões da Volkswagen. Essa é a condição essencial, afirmou. O grupo Volkswagen quer que um de seus parceiros de joint venture chineses entre e assuma suas fábricas na Alemanha para melhorar a eficiência, fabricando carros elétricos que possam ser vendidos com lucro, e não aqueles que estão vendendo com prejuízo. Um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China disse que as empresas que desejam investir na Alemanha devem ser autorizadas a fazê-lo. Informações declaram que esse seria o mais justo, levando em consideração a China ter permitido todo o investimento que os alemães querem. Por conta disso, o outro lado também pode investir na China agora construindo uma montadora. A China implementou uma série de medidas de abertura para criar novas oportunidades de negócios para empresas estrangeiras e espera que o lado alemão também mantenha uma mente aberta e forneça um ambiente de negócio justo, imparcial e não discriminatório para as empresas chinesas investirem, disse o porta-voz em uma declaração à Reuters. A fonte com conhecimento do pensamento do governo chinês, que falou à Reuters sob condição de anonimato devido à sensibilidade do assunto, se recusou a nomear investidores potenciais específicos. Quando questionado sobre os comentários da pessoa, a Câmara de Comércio da China em Berlim confirmou que os investidores chineses estavam fortemente interessados no setor automotivo da Alemanha, vendo como uma perspectiva de investimento estratégico a longo prazo. A China confirmou isso. Muitos fabricantes de automóveis chineses acreditam que conquistar os consumidores exigentes da Alemanha é um marcador-chave de sucesso. Se conseguirem conquistar os consumidores alemães, podem conquistar qualquer outro. Vender fábricas pode ser mais barato para a Volkswagen do que fechar plantas, disse um banqueiro familiarizado com o setor automotivo, acrescentando que poderiam ser vendidas por entre 100 milhões e 300 milhões de euros. Pesquisas informam a indignação das pessoas, afirmando que não há fabricante de carros alemão no mundo que tenha qualquer fábrica de automóveis que os chineses pagariam 300 milhões de euros.
O grupo Volkswagen está dizendo que o valor contábil dessa fábrica é este porque produz esse número de carros, levando em consideração as suas linhas de produção. Mas a fábrica não valeria o preço justo em comparação, fazendo com que as pessoas acreditem então que a China não pagaria esse valor. A Volkswagen não comentou sobre o valor dos ativos. Stefan W., premier da Saxonia e membro do Conselho de Supervisão da Volkswagen, se recusou a comentar, levantando hipóteses de que se isso realmente não estivesse a acontecer, ele negaria ao invés de se recusar a comentar, fazendo as pessoas acreditarem que as negociações estão em andamento. Esses estados, que abrigam as fábricas de carros alemãs, dependem fortemente das receitas fiscais geradas por essas fábricas para manter os empregos locais e, basicamente, sustentar a população. Será devastador quando o grupo Volkswagen sair. Eles já estão, veja bem, aumentando a produção na China para vender carros fabricados para o resto do mundo, pois é muito mais barato do que fabricá-los na Alemanha e exportá-los, algo que já não é financeiramente viável. Muitas montadoras chinesas estão buscando locais para fábricas na Europa, que é o segundo maior mercado de veículos elétricos do mundo. Bem, na verdade, pesquisas informam que a Reuters não está correta nisso. Agora, está equilibrado com os Estados Unidos. O motivo disso é contornar as tarifas impostas pela Comissão Europeia no ano passado para combater o que disseram serem subsídios injustos na China. É a mesma razão pela qual as empresas de automóveis chinesas, em particular a BYD, planejaram abrir fábricas no México. A maioria das montadoras optou por construir novas fábricas em países de custo mais baixo, o que faz sentido. Países europeus de custo mais baixo, com sindicatos mais fracos, que não impõem todas essas regulamentações pesadas, que não dizem você não pode demitir ninguém. A BYD montou uma fábrica na Hungria, muito mais barata do que na Alemanha, e também fez o mesmo na Turquia. A Leap Motors está estabelecendo produção com fábricas na Polônia, e a Chery começará a fabricar veículos elétricos este ano em uma planta que antes era da Nissan, na Espanha. Investidores chineses já estão avaliando fábricas no oeste da Europa, segundo uma fonte separada, familiarizada com as discussões, incluindo a planta da Ford na Alemanha e a planta da Audi, da Volkswagen, em Bruxelas. Pesquisas informam que a única razão pela qual estão avaliando essas fábricas não é porque elas realmente valem tanto, mas porque é mais economicamente viável para o governo local. Eles precisam encontrar empregos para todas essas pessoas que estão sendo demitidas, então é mais politicamente aceitável para essas áreas se uma empresa chinesa entrar e assumir. Relatos informam que é por isso que as empresas chinesas estão vendo essas fábricas e dizendo: bem, isso pode ser uma oportunidade para nós, sem todos os problemas políticos que surgiriam se tentássemos construir uma nova fábrica. Muitos desses problemas também surgiram nos Estados Unidos. Em novembro, foi informado que a Leap Motors estava considerando usar uma planta na Alemanha também para a produção de veículos elétricos. A Chery afirmou que está analisando várias opções para a produção na Europa e espera tomar uma decisão ainda este ano. A propósito, a Chery é uma das montadoras que mais cresce no mundo, com um aumento de 37% nas vendas globalmente, e que venderam cerca de 2,6 milhões de carros em 2024. O executivo-chefe europeu da empresa disse à Reuters em outubro passado que, embora fosse mais rápido comprar uma fábrica existente, uma nova planta permitiria que a Chery construísse de acordo com os padrões mais modernos. A BYD também afirmou que tem objetivos de longo prazo na Europa, que são em grande parte independentes da política nacional de curto prazo. Essencialmente, a Chery confirmou o que a Tesla também disse: é melhor construir uma nova fábrica do que comprar uma já existente, por várias razões. Afirmar que uma planta da Volkswagen vale 300 milhões de euros é considerado um absurdo. Não há registros de nenhuma fábrica de carros, até onde se sabe, que tenha sido vendida de segunda mão, especialmente uma com 20 anos de uso, por 300 milhões de euros ou até mesmo 200 milhões de euros. Essa avaliação é vista como insustentável. O que se espera é que os acordos realizados sejam muito mais econômicos. Trazendo como memória quando a Tesla comprou a fábrica em Fremont, possuindo o valor de uma fração do que a General Motors pagou para construir essa fábrica 20 anos antes. Agora, o que você pensa sobre tudo isso? Você acha que essa é uma estratégia inteligente para a China? E é inteligente para a Europa permitir que as montadoras chinesas entrem? Para continuar atualizado, veja o vídeo a seguir, tenho certeza que será perfeito para você.